Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer com muita franqueza para o vereador Carlos Bolsonaro que, na minha opinião, ser mais cara de pau do que ser contra os direitos humanos e membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, eu não conheço. Não conheço família mais cara de pau na política brasileira que a família Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro fazem sua carreira dizendo que a defesa dos direitos humanos é a defesa dos criminosos. E os três fazem questão, ter a cara de pau de fazerem parte da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da casa que compõe. Um filho é da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, o outro da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, e o pai agora, suprassumo da cara de pau, quer ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, né? Bom, o torneio da cara de pau, eu estou longe de estar vencendo. Com relação à questão da violência nas manifestações, eu quero repetir, talvez com um pouco mais de clareza, o que eu venho dizendo há meses. Desde a ditadura militar, nós não vimos manifestações tão violentas, aliás, tanta violência nas manifestações como nós vimos de junho para cá. Nunca vimos tanta violência. A gente pode aqui ficar fazendo puramente discursos políticos ideológicos, acusando um ou outro da violência. Mas a gente pode também fazer um pouquinho de esforço, quem quiser, fazer um pouquinho de esforço, tentar entender determinadas situações. Eu quero dar dois exemplos. Na UFRJ, no Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, existe alguns trabalhos da saudosa professora Ana Clara Torres Ribeiro, do professor Carlos Weiner. São bancos de dados sobre manifestações políticas. Eu tive a oportunidade, cerca de 10 anos atrás, de trabalhar lateralmente no banco de dados da professora Ana Clara Ribeiro. E o que a gente percebia claramente? Quanto mais próximo ao centro do Rio de Janeiro acontecia a manifestação, mais aquela manifestação era vinculada a grupos organizados e pacíficas. As manifestações violentas no Rio de Janeiro se reduziam às manifestações espontâneas da população em reação à violência e à brutalidade da polícia. Era muito clara essa diferença no mapa. Um outro exemplo. Historicamente, os períodos de maior violência nas ruas das nossas cidades coincidiam com os momentos de maior divórcio entre o poder público e a população. Então você pega as manifestações da República Velha, as manifestações no período da ditadura militar, eram muito diferentes das manifestações do pós-ditadura militar, onde provavelmente foi o período da história em que a população mais se sentiu incluída no jogo político, no sistema político, na nossa tentativa de sermos uma democracia. É evidente, desde que eu comecei a militar nos anos 80, no final dos anos 80, que sempre houve pessoas mais radicais querendo uma cultura de violência. Mas essa cultura ela não se impunha, ela não crescia, ela não ganhava adeptos. De repente ela ganha adeptos a partir das manifestações de junho. E a gente precisa refletir por quê. Não basta ficar acusando os outros de vândalos, de assassinos. Nós precisamos entender por que as coisas acontecem da maneira como estão acontecendo. E eu digo, a violência dos manifestantes é resultado da mais brutal repressão policial a manifestações políticas desde o fim da ditadura. Em 1984, quando 1 milhão de pessoas se reuniram na Presidente Vargas para exigir diretas já, a polícia não reprimiu o comício das diretas. Em 1989, quando mais de 1 milhão de pessoas se reuniram na Presidente Vargas para o comício do Lula,
A polícia não reprimiu o comício do Lula de 89. Em 92, quando aconteceu o impeachment do Collor, centenas de milhares de jovens se manifestavam nas ruas do Rio de Janeiro e a polícia não reprimiu o impeachment do Collor. Só que no dia 20 de junho desse ano, minha gente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro produziu o maior episódio de repressão política desde a ditadura militar. Pela primeira vez, 1 milhão de pessoas se reuniram na Presidente Vargas e foram reprimidas. É óbvio que as consequências disso iriam aparecer no aumento da violência dos manifestantes. Vamos fazer um pouquinho de exercício, de imaginação. Imaginem o que teria acontecido nesse país se em 1984 a Polícia Militar tivesse atacado o comício das diretas. O que teria acontecido se em 92 a Polícia Militar tivesse atacado as manifestações do impeachment do Collor? O principal responsável pela cultura da violência ter crescido entre os manifestantes brasileiros são o governador Sérgio Cabral e o governador Geraldo Alckmin, que soltaram seus cães em cima das manifestações sistematicamente, reprimindo 10 mil, reprimindo 30 mil, reprimindo 300 mil, reprimindo até 1 milhão de pessoas. Até 1 milhão de pessoas. Agora, querem responsabilizar os grupos de esquerda que sempre estiveram nas ruas e que sempre adotaram a tática de evitar o enfrentamento. Sabe por que eu evito o enfrentamento? Porque eu não sou burro. Eu sei que a violência nas manifestações só beneficia quem não quer as manifestações. Eu tenho certeza de que se a juventude brasileira tivesse mantido a tática de, diante da violência policial, dispersar, reagrupar e continuar a manifestação no outro ponto da cidade, eu tenho certeza que essa tática hoje não permitiria qualquer dúvida sobre quem é violento, sobre quem não é violento, sobre quem está do lado do povo e quem é antipovo e quem é inimigo do povo. Eu repito o que eu venho dizendo desde junho. Eu estou nas manifestações, apoio as manifestações, continuarei incitando o povo a fazer as suas manifestações. Mas eu discordo da tática do enfrentamento da polícia. O povo brasileiro é vítima há 200 anos de uma polícia absolutamente criminosa, violenta e assassina. E a tática de responder à violência dessa polícia com violência só está servindo àqueles que querem subir nas tribunas do país, escrever nos editoriais dos jornais que as manifestações não são legítimas, que as manifestações são criadas, né, por grupos de interesse. Eu vou repetir o que eu falei ano passado aqui diversas vezes. Nós entramos numa nova etapa da política brasileira. Essa juventude que está nas ruas, quando Lula foi eleito presidente da República, eles tinham 5 anos de idade, 10 anos de idade, 15 anos de idade. Esses jovens, diferente da minha geração e da geração anterior à minha, não entraram na política pelo campo do PT, da CUT, da UNE. O PT, a CUT e a UNE deixaram de ser instrumentos de mobilização popular desde a vitória do Lula em 2002. Essa nova geração está fora desse sistema político tradicional. Não está no PSOL também, está fora desse sistema político tradicional. E a resposta que nós vamos dar, que o poder público vai dar a essas manifestações, vai determinar o estado das coisas no Brasil nas próximas décadas. Se essa geração continuar a ser tratada com violência, com truculência, com marginalização, todos nós vamos perder, a democracia brasileira vai perder, e é possível que no futuro as nossas liberdades sucumbam novamente.
sucumbam novamente. Não podemos aceitar o discurso e a violência, o discurso criminalizador e a violência contra toda uma geração que quer apenas transformar a realidade brasileira. Quem é contra a violência não pode ficar apenas agora utilizando a morte do jornalista Santiago Andrade para criminalizar os movimentos. Eu não acredito em ninguém que subir nessa tribuna exigir a investigação da morte do Santiago Andrade e não exigir as investigações das mortes de todos os manifestantes que morreram até agora. Exigir a investigação das mortes dos jovens que são assassinados nas favelas, ajoelhados, como acabou de acontecer mais uma vez no Engenho de Dentro, e que a família está denunciando que o jovem estava ajoelhado e foi executado, e o cadáver só não foi retirado do local para socorrer o ferido, né? Porque todo mundo sabe disso aqui, né? Socorrer o ferido significa desmanchar a cena do crime para impedir a perícia, mas o povo do Engenho Novo não permitiu que a polícia militar retirasse o corpo. A perícia foi feita e mais uma execução, e até agora eu não vi aqui nenhum defensor da democracia, dos direitos humanos, criticar a violência da nossa polícia, criticar a violência das execuções sistemáticas que atingem a nossa população. Deixa eu ficar quieto.